Senhor, o teu refrigério sobre a vida dela, meu Pai. Senhor Jesus, coloco diante de ti, Senhor, toda a família do teu filho, Senhor, por extensão, guardando e protegendo de todo mal, Senhor. Recebe, Senhor, esse culto, meu Pai. Recebe como cheiro suave, Senhor, tudo o que será feito aqui esta noite, meu Pai. Os hinos entoados, ó Pai querido, a oração, a leitura oficial, a palavra que será ministrada, Senhor. Abra os nossos corações, prepara os nossos corações para receber a tua palavra, Senhor. Alegra a nossa alma, Senhor. Fala, Senhor, individualmente conosco, Senhor, aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite, Senhor. Para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Nós te damos a honra, nós te damos a glória e o louvor para todos sempre, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles que já chegaram nessa casa, Senhor. Aqueles que estão a caminho, Senhor. Guarda e protege, Senhor. Traga os teus filhos na segurança, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Eu desejo saudar os irmãos com a paz do Senhor. Tome seu assento. Que bom que nós chegamos para adorar e exaltar ao Senhor nosso Deus na beleza da sua formosura e santidade. Nós vamos exaltar ao Senhor com um cântico congregacional. 147. As nossas irmãs estarão nos auxiliando aqui. Nós vamos juntos louvar ao Senhor com este belo cântico. Servir a Jesus. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero
Aleluias, louvado seja o Senhor para sempre. Nós estaremos já recebendo palavra de Deus para os nossos corações. Quantos estão prontos nesta noite? Então, se coloque sobre seus pés, nós estaremos orando, entregando o pastor Silmo Moura nas mãos do Senhor. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Gostaria de convidar o pastor Alcir para estar orando e entregando o pastor Silmo nas mãos do Senhor. Amém. Pode ir, pastor. Oremos ao Senhor. Pai santo e justo, estamos na Tua presença, Pai, e após orarmos na Tua presença, após louvarmos o Teu nome, agora é aquele momento tão sublime, aquele momento tão importante do nosso culto, Senhor, onde seremos ministrados pela Tua santa e poderosa palavra. Uma vez mais, Senhor, toma a vida do pastor Silmo, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor já tem colocado em seu coração, que o Senhor o ajude a verbalizar, de tal forma que a Tua palavra atinja o objetivo desta noite, Pai, que é nos instruir e nos preparar cada vez mais para que crescemos, Senhor, na graça e no conhecimento. E a Tua igreja e eu, nós oramos, ó Pai, no nome poderoso de Jesus. Assim de pé como você se encontra, receba com alegria pastor Silmo Moura. Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Por favor, tome o vosso assento, abrindo a vossa Bíblia, no Salmo 24. Salmo de número 24, da Palavra de Deus. Enquanto você abre sua Bíblia no Salmo 24, eu sei que está no seu panfleto aí, mas é sempre bom abrir a Bíblia, né? Salmo 24. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero agradecer ao meu melhor amigo, o Espírito Santo de Deus, o dono da igreja, pela oportunidade de falar para a igreja dele, sobre ele. Ao meu pastor Joel, na pessoa do pastor Ismael e pastor Alcir. Muito obrigado por isso. Salmo 24, versículo 1, está na primeira, está logo no seu boletim aí, mas vamos ler. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Amém. Eu quero te dar uma boa notícia. Agora, antes de começar esse estudo, você não tem coisa nenhuma. O terno bonito que você está não é seu. A gravata bonita verde, pastor Cláudio entende o que eu estou falando, e o pastor Edu, não é tua também. Seus filhos não são teus, a tua casa não é tua, nem o ar que você está respirando agora é teu. Você simplesmente faz usufruto do que você pensa que tem. Existe no nosso artigo penal, e aqui tem advogados, não vamos entrar nisso, no Código 1390 ao Código 1411 do nosso Código Civil, fala sobre o usufruto. Aquela casa que você tem não é sua. Aquele sofá bonito que você tem que não faz família cristã, porque as pessoas vão sujar. Aquele tapete que tem que tirar o sapato para pisar, não é seu. E nem as roupas que você tem para a festa da igreja ou para o Natal. Use essa roupa agora. E se você morrer antes? E se um dos cônjuges morrer antes e chegar outro ou outra? Vai usar sua roupa ou doar para alguém. Usa o que você tem. Aquela xícara bonita que você tem, que é só para o Natal, não é tua também. Deus te deu. Usa, pelo amor de Jesus. Eu gosto muito da minha esposa, porque... Eu falei que ia falar seu nome hoje. Porque ela não tem problema da irmã Elizabeth, que não deixa o pastor Humberto falar o nome dela. Mas... Estou brincando. Mas, irmãos, lá em casa tem um jogo de xícara, aquela xícarinha pequena, eu acho que é xícara inglesa, eu acho que chama, aquele pires bonito, que é para o Natal. Mas sabe quando ela usa? Na segunda-feira para o nosso café da manhã. Usa o que você tem, porque não é seu, é de Deus. E Deus nos deu isso para usufruir. A nossa lição hoje é sobre mordomia cristã. Usa, abre as portas da sua casa, o seu sofá branco, deixa o pessoal sujar. Graças a Deus que tem um para ser sujo.
Isso é sinal que você tem, que Deus te deu oportunidade de administrar. A nossa lição é sobre mordomia cristã, como eu disse. O que é mordomia? Parece um palavrão, né? É um palavrão, né? Uma palavra grande, né? E nós vamos estudar sobre mordomos. É interessante que o salmo que nós lemos, o Salmo 24, ele começa com bênçãos materiais, mas termina no espiritual. Parece que o salmista, se eu não me engano, Davi, foi o Davi que, quando ele começa a escrever isso, ele fala de administração, e mordomia nada mais, nada menos que administração. Mas lá no meio do salmo ele fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Não tem nada a ver com o versículo 1. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O Senhor forte nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. É esse Rei da Glória que é dono do que você pensa e que eu penso que é meu, que é seu. Ele é dono de tudo e nos dá a oportunidade de usufruir o que é dele. Glória a Deus por isso, né? A gente entende isso melhor em João 1:1, está aí na sua apostila, quando a gente leva o Salmo 24 para João. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 1, que fala que no princípio era o verbo, Jesus, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o Rei da Glória que o salmista Davi já estava falando milhares de anos antes dele nascer. O dono de todas as coisas e o Senhor de todas as coisas. Eu gosto desse salmo, porque é sobre as águas ele controla, ele tem a terra. Bem, nós aprendemos, meus irmãos, que tudo que existe no espaço sideral, debaixo da terra, sobre a terra, tudo pertence a Deus. E o Salmo 24 que nós acabamos de ler aqui é um bom exemplo disso. É interessante notar que na maioria dos salmos, se você gosta de semânticas, na maioria dos salmos, não se usa a palavra, o nome supremo de Deus, que é o nome Jeová. Que na verdade nem se fala, porque não existe vogais na língua hebraica. Mas esse é o nome supremo de Deus, Jeová. A maioria dos salmos, eles trocam por Adonai, que é o nome mais, entre aspas aqui, comum de Deus. Mas nesse Salmo 24, do Senhor, essa palavra aí é exatamente a palavra Jeová. É o Deus Todo-Poderoso. Ele está falando: olha, tudo que eu passei para você administrar é meu. E não abro mão disso. Tem duas coisas que Deus não abre mão. Uma é da glória de Deus. Não pegue a glória de Deus para você, que você vai morrer. Deus matava antigamente fisicamente. Hoje ele mata espiritualmente. Vai ser um zumbi orando, um zumbi dentro da igreja. Vivo, morto. Não toque na glória de Deus. Não toque no que é de Deus. Não toque nas pessoas que pertencem a Deus. Não toque nos bens que pertencem a Deus. Você está brigando com um leão com pau curto. É um ditado de Minas Gerais. Quem é de Minas vai entender. E é interessante notar que Deus, nesse salmo aqui, dá para entender o que ele falou para Moisés. Lembra quando Moisés, nós estamos na página 2 da sua apostila aí, quando Moisés chega e fala: espera aí, quem eu vou falar que me mandou? Fala: olha, fala que eu sou te mandou. Na verdade, ele está falando no futuro. Eu serei te mandou. Em outras palavras, eu serei o que você precisa quando aquele tempo chegar. Eu tenho o que você precisa quando você necessitar. No tempo, na hora certa que você necessitar, o bem que você precisa, eu tenho, eu sou isso, eu vou te passar e você vai administrar. E cuidado com a administração, que é um negócio delicado. E entrando aqui, vamos entrar em algumas definições da palavra mordomia. Estamos na página 2 da sua apostila aí. Tanto na língua grega como na língua hebraica, irmãos, é a mesma coisa. É a questão de um décimo, de dízimo. E geralmente o mordomo, a palavra mordomo, ela é traduzida como administrador. Administrador de bem de outros, de outrem. Você usufrui, mas nada é seu. Você administra. Você que é brasileiro, nós que somos brasileiros, existe uma expressão no Brasil, lá na Angola também, que é dor de dono.
Lembra quando você chega no seu trabalho e tem um papel no chão, e você sabe quem jogou aquele papel no chão? Não foi você. Aí você pega o papel do chão, não foi você que jogou, até com raiva, porque você sabe quem jogou e não pegou. Pega o papel do chão e leva e joga no lixo. Você acabou de ser um administrador do que pertence a Deus, porque, primeiro de tudo, você não trabalha para o seu patrão. O seu primeiro patrão, o seu primeiro chefe é Deus. E depois tem um aqui na terra que você obedece debaixo da autoridade de Deus. Isso é dor de dono, isso é ser mordomo, é administrar os bens dos outros. Lembra do José, lá no Egito? Gênesis 39 fala que Potifar, tudo que Potifar tinha, tudo estava debaixo da administração do José. E José cuidou muito bem e prosperou muito bem. Lembra, quando o seu patrão prospera, você é administrador de Deus. Você é mordomo de Deus. Quando o seu patrão prospera, você não vai perder o emprego. Eu conheço pessoas que amaldiçoam o patrão. Falei, se o seu patrão falir, você está na rua, pelo amor de Jesus, seja inteligente. Quando eu entro lá no meu office, geralmente, eu nunca... Bem, o pastor Elias sabe, o corretor geralmente não vive muito em offices, mas quando eu entro lá, eu já entro falando, esse aqui é o melhor prédio, não dos Estados Unidos, do mundo. Os melhores corretores estão aqui, os mais produtivos estão aqui, esses computadores são os melhores. Gente, se eu não abençoar quem me abençoa, se eles falirem, eu estou na rua. Pensa um pouquinho comigo, administre, seja mordomo. É isso que Deus te colocou. E Deus nos colocou para ser despenseiros. Não, existe uma grande diferença aqui, viu? De dispensa, você não é uma dispensa, você é um despenseiro de Deus. São palavras parônicas na nossa língua que são muito parecidas. Mas em você, através de Deus, tem o que o seu amigo, que a sua família e que você precisa no dia, todos os dias. Né? Descendo aqui um pouquinho mais, isso aqui vai para a ordem da família também, meus irmãos. Nós somos mordomos, somos administradores. Salmo 127, que está aí na sua folha, fala da herança que Deus nos deu, que são nossos filhos. São flechas na mão do valente. Você é o valente, você administra os seus filhos. É você que cuida deles. Só que a flecha é o seguinte, e o pessoal do interior vai me entender, principalmente o Márcio. Se você afinar muito a ponta da flecha, quando ela bate no alvo, ela quebra a ponta e não atinge o alvo. Se você afinar e deixar muito grosso, ela não vai penetrar no alvo. E o arco é o seguinte, o bodoque, bem, vocês de São Paulo aí chamam de arco, você está na sua mão. Se mais você puxa o cordão para trás, mais longe a flecha vai. Administre a sua família, porque Deus vai pedir conta a você e a mim. O que você fez com os meus filhos, Silmo? Que filhos? Os seus 3 filhos que eu te dei para você cuidar no mundo. Herança do Senhor são os filhos. Nós somos administradores, mordomos deles, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, meus irmãos, mordomia cristã é muito mais, e aqui é muito importante isso aqui, é muito mais que dinheiro. Por quê? Todas as vezes que a gente fala em mordomia, a primeira coisa que vem na sua cabeça aí foi dinheiro. Foi dízimo, foi ofertas, nada errado. Também é isso. Mas isso é uma pequena parte, dinheiro é uma pequena parte do que é mordomia. Lembra que Deus não precisa de dinheiro para as coisas acontecerem, Ele é dono de todas as coisas. Eu falei isso com o irmão aqui por uns bons 10 anos e falei, rapaz, você tem de comprar um apartamento, uma casa, o que for, mas não tenho dinheiro. Eu falei, eu não perguntei se você tem dinheiro. Se você quer comprar a casa, vai acontecer. E aconteceu. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o responsável pelo dinheiro. Deus é responsável pela providência. O nosso trabalho é administrar o que é dele. O nosso trabalho, o meu e o seu, é ser mordomo do que é dele. Ok? Vamos lá, então. Voltando aqui, irmãos, e como e onde exercer a mordomia? Estamos entrando na página 3 da sua apostila. Um dos pontos que nós podemos administrar a mordomia é em dízimos. E é interessante notar que os dízimos acontecem, a primeira menção lá no capítulo 14 do livro de Gênesis. Eu não tenho problema nenhum.
problema nenhum de falar sobre dinheiro. Pelo contrário, dinheiro é uma bênção, gente. Dinheiro é muito bom. O problema do dinheiro é o amor ao dinheiro. Minha mãe falava que, meu filho, se o dinheiro continuar debaixo dos seus pés, como seu servo, você pode ter trilhões de cruzados novos na época. Reais agora eu podia até falar, mãe, fala dólar, né? Milhões de dólares debaixo do seu pé. Mas o dia que um deles chegar ao seu coração, ele torna maldição. Então não tem problema nenhum de falar de dinheiro. A Bíblia é cheia de menção de dinheiro. Gênesis 14, acontece a primeira menção de dízimos. Lembra quando Abraão encontra com Melquisedeque? Que não tem muita história desse Melquisedeque. Ele aparece lá no Salmo 110, depois em Hebreus 7, e está na sua apostila. Não vamos ler para a gente ganhar mais tempo. E Abraão, ele devolve a esse Melquisedeque o dízimo. Espera aí. E alguém fala que é mordomia cristã, que o dízimo vem depois da lei, mas são 430 anos depois de Abraão, aparece Moisés e estabelece o dízimo como uma das mordomias cristãs, como uma das administrações que nós fazemos para Deus. Então, o dízimo, meus irmãos, é muito antes de lei. É lá atrás, com o nosso irmão Abraão, que um dia nós o veremos lá no céu de glória. Né? Quando a lei foi dada, entrando na página 3 da sua apostila, quando a lei foi dada a Moisés, já tinha existido um episódio de dízimo lá com Abraão, com Melquisedeque, em Gênesis 14, ali do versículo 18 ao versículo 20, que está também na sua apostila, na página 3, na página 2 da sua apostila, 2 e 3. Ok? Uma das tarefas do mordomo, nós administradores, é devolver o que é de Deus. E o dízimo é de Deus, é uma das mordomias. Lá em Levítico 27, especialmente do capítulo 30 ao capítulo 34, a Bíblia vai falar sobre dízimos, só que ela vai falar muito além de simplesmente dinheiro. O seu tempo é dízimo a Deus. As suas propriedades pode ser dízimo a Deus. Eu nunca esqueço que uma vez a gente estava passando uma situação delicada, lá naquela cidade que vocês sabem. E nós tínhamos uma vitrola. Eu gostava daquela vitrola porque a gente ouvia muito, só os velhos vão entender agora, a Shirley Carvalhais e o Luiz de Carvalho. Então, aqueles discos vinil preto rodava 25 horas por dia. Não era 24, não, 25 horas por dia. E um dia, nosso pastor está aqui, e um dia, vamos embora então. Um dia, a minha mãe me pega aquela vitrola, fala, meu filho, é o seguinte, leva aqui para o irmão Eracilto era o tesoureiro da nossa igreja. E você, com o seu irmão Tadeu, meu irmão mais velho, você entrega para o irmão Eracilto e fala com ele que a gente não tem dinheiro para dar o dízimo, então eu estou dando aqui a minha vitrola para a igreja vender e fazer o que a igreja precisa de fazer. Pensa num cabra que saiu com raiva de casa. Perdi minha vitrola. Aí fomos lá, eu falei, irmão Eracilto, a minha mãe mandou essa vitrola para o senhor aqui, e ela falou que é uma oferta para a igreja, tal, para o senhor vender aí e usar o dinheiro, né, tal. Aí, vou, meu filho, tá, muito obrigado, fala com a irmã Julieta, que Deus abençoe, aquela coisa toda. Morreu no outro dia, sem Luiz de Carvalho, sem Shirley Carvalhais. Os irmãos vão lembrar que na Copa de 1970, eu era bem criança, o pastor Jorge era jovem nessa época, tinha umas vitrolas que levantavam uma tampa de 4 pés e você colocava lá e tinha rádio da SEMP, tinha tudo, só faltava falar e levantar aqueles negócios, e a agulha ia sozinha, e a agulha voltava para o disco e pulava para outro disco. Pois é, minha mãe deu aquela vitrolinha azul e vermelha da SEMP, e ela ganhou, simplesmente ela ganhou esse coisa ali, que agora era rádio, era vitrola, até a agulha era automática. Você não está barganhando com Deus, nem ela barganhou com Deus. Nem ela doou aquela vitrola, já que não tinha dinheiro para a obra do Senhor, pensando em ganhar maior. Não. Mas Deus viu a fidelidade do coração. Irmãos, não é quantidade, mas qualidade. Porque uma boa qualidade torna a quantidade. Só Deus pode nos dar a quantidade e a qualidade exata da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Mas nós não podemos dar nenhuma quantidade para Deus, pelo que Jesus fez por nós. Podemos dar qualidade, em nome de Jesus.
Então, meus irmãos, dízimo é muito mais que simplesmente dinheiro. Os seus bens, a sua administração e assim por diante. E, entrando na página 4 da sua apostila, nós temos mais ou menos 6 tipos de dízimos na palavra de Deus. E um deles é o dízimo dos levitas. Está lá em Números 18 e 21. Já está aí escrito, então a gente não vai ler para a gente correr um pouquinho, tá? Números 18 e 21 fala do dízimo dos levitas. Que é E isso é entendido, irmãos, lá em 1 Timóteo 5,17. Quando, eu vou ler aqui 18 e 21, diz o seguinte: eis que dou aos filhos de Levi por herança todos os dízimos arrecadados em Israel em compensação, olha aí, pelos seus serviços prestados e trabalhados na tenda da congregação. Os levitas tomavam conta do povo de Deus. Olha como que o apóstolo Paulo interpreta esse versículo lá em 1 Timóteo 5,17. Considere dignos de dobrado honorário, dobrado pagamento, mais dinheiro, dólar no nosso caso, salário no original aqui, os presbíteros que presidem bem. Agora, com especialidade, viu? Aqueles que afadigam na palavra do ensino. Paulo interpreta Levítico lá em 1 Timóteo. Esse era um dos dízimos. O segundo dízimo que aparece aí é o dízimo dos dízimos. Em Neemias, a gente vê isso aí. O sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses receberam os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos. Isso aqui é muito bonito para os pastores, para aqueles que vivem da obra. Porque quando eles devolvem o dízimo deles, eles estão devolvendo o dízimo dos dízimos. Porque é os dízimos que a Bíblia diz que eles seriam sustentados. Eles estão devolvendo do sagrado o sagrado. É lindo, né? Glória a Deus por isso. O outro tipo de dízimo aí é o dízimo do holocausto e das festas. Em Deuteronômio 12:6 tem esse texto que está aí na sua apostila também, e diz: esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos. Que bonito. E holocausto é queimar por inteiro. É você desaparecer e Deus aparecer. É você não ter nome e Deus ter nome. Na verdade, a gente é tudo morto. Está em Colossenses 3 lá. Porque vocês morreram. E a vossa vida está escondida em Cristo. E Cristo está escondido em Deus. Defunto não tem vontade própria. Então, a nossa vontade deveria ser a vontade de Deus. E assim por diante. Glória a Deus por isso. E nós temos outros dízimos aí. O dízimo dos holocaustos, das festas. Nós passamos agora. O dízimo trienal. Era aquele dízimo de 3 em 3 anos. Está em Deuteronômio 14:28. Ao fim de cada 3 anos, trará todos os dízimos do fruto do 3º ano. E os recolheriam na sua terra. Esse dízimo aqui, irmãos, por incrível que pareça, ele era usado para alimentar estrangeiros. Vocês lembram George W. Bush, quando foi presidente dos Estados Unidos, no dia 5 de maio de 2006, ele falou sobre imigração. Imigração agora é um assunto bem quente. E o que ele falou foi o seguinte: olha, nós vamos pegar as pessoas, em outras palavras, eu estava ouvindo esse discurso hoje no YouTube, você pode colocar lá e você ainda vai ouvir. Ele falou, olha, essas pessoas que estão conosco são pessoas de bem. Nós vamos, por 3 anos, dar uma residência provisória para eles e vamos ficar observando eles. Ao fim de 3 anos, se tudo estiver bem, nós, então, damos a residência permanente por mais 5 anos. Depois de 8 a 10 anos, eles podem, então, tornar cidadãos. Os irmãos sabem o resultado. O Congresso não aceitou, tampouco o Senado aceitou. Ele lê Deuteronômio 10:19a e fala: esse sangue não está nas minhas mãos. Ninguém fala sobre isso na CNN nem na Fox. Mas o George Bush era um homem de Deus. É um homem de Deus, era não? Ele está vivo ainda. O outro dízimo que nós temos, entrando na página 5 da sua apostila, é o dízimo como promessas de bênçãos materiais, gente. Gente, Malaquias 3. Me corrija se eu estou errado, eu gostaria de estar errado. Malaquias 3:10. Me mostra uma bênção espiritual ali. Não tem.
Olha para você ver, Malaquias 3:10. Não fala nada, está falando de dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Precisa de luz elétrica na casa, mantimento. Precisa de, vocês estão vendo esse telão aqui, isso aqui custa dinheiro, precisa de mantimento. Esse ar-condicionado, essas cadeiras que estão dormindo aí, que alguns dormem aí, essas cadeiras são ótimas, confortáveis. Isso custa dinheiro. Isso é o mantimento da casa do Senhor. Agora, quando você chegar no céu, daqui a uns 10 milhões de anos, vai ter alguém lá e falar assim, pastor Elias, dá um abraço de quebra-osso não, que não pode mais, que ele é espírito, né? Lá no céu, 10 bilhões de anos daqui. Dá um abraço, muito obrigado, porque rapaz, nem te conheço. Aí Jesus chega e fala, pastor Elias, o senhor lembra aquele dia que o senhor deu aquele dízimo? Pois é, aquele dinheiro o pastor Cássio mandou para um missionário que estava lá na Oceania, do outro lado do mundo. Ele colocou gasolina no carro, o mantimento da minha casa, foi e encontrou esse cabra, e ele me aceitou, e ele está aqui no céu conosco. Bênçãos materiais que tornam em bênçãos espirituais. Olha como é que Malaquias fala sobre dízimo. Trazer todos os dízimos. Para quê? E provai de mim, se eu não abrir as janelas, não portas, viu? Janelas, só abre janela quem está dentro da casa. Porta pode abrir quem está fora. A menos que a pessoa seja um assaltante e abre a janela. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar uma bênção, que nós não vamos ter lugar para recolher. E aí ele continua e fala, olha, ele vai repreender o devorador para não tirar o seu fruto da sua terra, a sua vide vai florescer, o seu campo não vai ser estéril. Isso é bênção aqui na terra, que lá no céu nós não vamos precisar. Mas aqui na terra precisa. Daqui a pouco a gente tem que comer alguma coisa, tem que colocar gasolina no carro. São bênçãos que Deus nos dá para administrar na mordomia, na administração dos dízimos do Senhor. E continua. Diz o Senhor dos exércitos e todas as nações, gente. A gente lê a Bíblia e a gente pula essas palavrinhas, né? Todas as nações, a Síria, Kuwait, Iraque, Brasil, Estados Unidos, todas as nações vão chamar você de feliz, bem-aventurado, porque a sua terra vai ser frutífera, vai ser deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Só aqui vale a pena devolver o que é de Deus. Esquece de bênçãos espirituais. Já pensou você ter propriedades nesse mundo, propriedades e propriedades, baseado nisso aqui? Aí tá. Bem, se a gente fosse para o Novo Testamento, meus irmãos, a Bíblia fala, e é interessante, nós estamos entrando na página 5 da sua apostila, o negócio fica mais apertado sobre o negócio de dízimo no Novo Testamento. Jesus dá uma coxada mais e fica... Ele pede um pouquinho mais. Mas nós sabemos que existe muita gente que fala que o dízimo é do tempo da lei. Errou feio. Que dízimo estava antes da lei. A mordomia dos dízimos está muito antes da lei com Abraão. Nós já falamos sobre isso. 430 anos, mais ou menos, antes da lei. Já havia isso. Se nós ponderarmos nesse pensamento, eles estão certos. O dízimo, na verdade, de uma certa forma... Jesus fez um update no dízimo no Novo Testamento. Quando você chega em Mateus 23, do versículo 23 ao versículo 28, Jesus está falando de dízimo aí, e ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, ele usa uma palavra terrível aí, hipócritas. Hipócrita é o mentiroso de cara lavada. Hipócrita, seu mentiroso. Jesus é educado, né? Então ele não vai usar algumas palavras assim. Pois vocês dizimam da hortelã, vocês dizimam do endro, do cominho, tudo vocês dizimam, mas vocês desprezam os mais importantes, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Em outras palavras, vocês estão indo bem aqui, mas dízimo é muito mais que isso. É você também pensar nas outras coisas acima do dízimo terreno. Juízo, na justiça, na misericórdia, na fé. E ele fala, condutores cegos. Vocês coam um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Você se veste bem e domingo você é mais crente que todo mundo, mas na segunda-feira você é um satanás. Em outras palavras, é o que Jesus está falando. Cuidado!
a nossa missão começa daquela porta. Tem uma plaquinha ali e fala, você está entrando no seu campo missionário. E lá eles vão ler a Bíblia em nós. Lá eles vão ver Jesus em nós. Lá eles vão ver mordomos e administradores das coisas do reino de Deus, em nome de Jesus. Mas continuando aqui, em Lucas 6:38, por exemplo, quando, versículo altamente conhecido, quando fala de ofertas, de dízimos, que o que Deus nos dá também, novamente, ele vem com bênçãos materiais. Ele vai, Lucas 6:38, ele vai te dar de volta, em boa medida, recalçada, sacudida, transbordante. Como você deu, vai ser bem maior. Eu me lembro, nós estávamos na igreja da Caminho Real. Naquela época eu trabalhava como técnico em raio-x e eu tinha um mortgage. O mortgage era pequeno, mas eu tinha um mortgage, muitos anos atrás. Eu me lembro que na segunda-feira eu tinha que mandar aquele dinheiro para o mortgage, eu estava com $200 no bolso. E tinha um missionário nesse dia, eu não me lembro quem é esse, já tentei lá nosso canal, ir lá atrás, mas não consegui. Mas, anyway. E depois disso, eu estava com $200 no bolso, né? Ia completar o mortgage no outro dia, na segunda e tal. E veio no meu coração um sentimento de, peguei esse dinheiro e dá para esse missionário. Eu não liguei, falei, não, isso não é de Deus, não, isso é de mim mesmo. E terminou o culto, e o pastor deu a bênção, e ficou aquele negócio em mim. Aí eu cheguei, sabe, depois do culto, os missionários, os pastores se cumprimentam. Ele nunca vai saber disso, ele nunca vai saber quem foi que fez isso. Talvez lá no céu, se Deus quiser revelar para ele, tudo bem, mas aqui acho que ele não vai saber, que eu nem lembro quem esse cara é mais. Eu peguei esse dinheiro e coloquei, ele estava com o terno um pouco aberto, e coloquei, ele sentiu que eu coloquei alguma coisa no bolso dele, e nem cumprimentei e fui embora com raiva. Pegou meus 200. Na segunda-feira, o meu chefe me chama, o Gary Brown, o dono da clínica. Quando o dono da clínica te chama, são duas coisas. Nós já não precisamos mais de você, ou ele vai te promover. Eu só pensei o pior. A gente só pensa o pior, né? É incrível. O problema nem vai acontecer. Oh, meu Deus, eu vou morrer amanhã. Calma. E aí ele me chama. Fala assim, yes, sir. Nós queremos agradecer pelo seu tempo conosco. Está com a gente quase há 10 anos. Tal, e ele falou uma coisa interessante. Eu tenho notado que quando não tem raio-x, você vai lá na frente ajudando as meninas, a Su, fazer os livros, né? E você pega lixo, joga lixo fora. Eu não sei como é que ele viu isso ou quem contou isso para ele. Realmente eu fazia isso, pegava os lixos, jogava fora, tal. Eu sabia que tinha alguém que era pago para fazer isso, mas não me custava pegar um lixinho e colocar lá fora. Mas, anyway, ele me deu um envelope. Ele falou, passa pela Péria ali, minha secretária vai te dar um envelope. Me deu um envelope, eu entrei no carro na Gleides com a 95, ali era a clínica. Quando eu chego na clínica, tinha um cheque de $400. Lembra que era 200 que eu tinha doado para o missionário? E eu pedi perdão a Deus. Eu falei, meu Deus, onde eu estava com a raiva do Senhor, o Senhor lembra? Mas hoje eu estou de bem com o Senhor. Então, irmãos, nós não sabemos a bênção que nós estamos dando. Quando você devolve uma oferta, devolve um dízimo, sabe que o abençoado é você. Nós estávamos na prisão ontem e um dos residentes falou assim, olha, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você podia estar assistindo televisão na casa de vocês ou qualquer outro lugar, mas vocês estão aqui. E nós falamos com ele, na verdade, os abençoados aqui somos nós. Vocês nos abençoam. Quando você doa, quando você abençoa alguém, o abençoado é você. E quando você dá, agora imagina, quando você doa para o reino de Deus, é eterno, meus irmãos. Vixe, vamos correr aqui. Então, continuando aqui, Lucas 6:38, e a Bíblia também fala de algumas ofertas, irmãos. 2 Coríntios também fala sobre isso, a questão do dízimos. Esse negócio de dízimo é tão sério, irmãos, e está aí na sua apostila, na página 5, que dá até morte. Lembra do Ananias e a Safira? Eles mentiram para o Espírito Santo de Deus. Venderam uma casa, mentiram lá, venderam uma propriedade, mentiram lá e foram mortos. Ainda bem que Deus está na graça agora. Algumas ofertas aqui sobre mordomia cristã, ou administração cristã. Uma das outras formas é ofertas. Estamos entrando na página 6 da sua apostila, 5 e 6. Existe mais ou menos
Aí está sobre a oferta da viúva pobre, por isso que eu falei que ofertas não é a quantidade, mas a qualidade. A tesouraria da igreja vai usar a quantidade, sem dúvida. Mas a tesouraria do céu, eu prefiro que eles usam a qualidade. Né? Glória a Deus por isso. Bem, existe mais ou menos 11 tipos de oferta. Eu sei que tem pessoas que acharam mais, glória a Deus por elas, mas eu achei 11 aqui na Bíblia. E uma delas é a oferta queimada, na página 6 da sua apostila. Está em Êxodo 29, 18, que fala que queimará todo o carneiro sobre o altar, é um holocausto para o Senhor, é cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Uma das primeiras ofertas que aparece lá. A oferta, lembra que o ofertante, ele tinha que ficar com o sacerdote ali, até colocar a mãozinha lá na cabeça para que o pecado dele fosse transportado para um animal. Naquele tempo o povo não tinha dinheiro, né? O pessoal trocava. Se fosse um tempo de dinheiro, obviamente, isso aqui seria em dólar, o que for que Deus estabelecesse. Mas naquele tempo era dinheiro. Outra oferta que existe é a oferta de manjares. Olha que bonito aí. Essa oferta de manjares está lá em Gênesis 4 e Levítico 6. É um presente que você reparte com outras pessoas. Não parece com Jesus? A gente estava assistindo aquele Chosen, que acho que todo mundo devia assistir, está na parte 4, e teve eu estava pensando, quando estava assistindo aquele Chosen lá, eu estava pensando, o que Jesus tinha que fazer aqui? Ele estava no céu de glória, dono e criador, controlador de todas as coisas, sentado em cadeira de ouro, pisando em ouro. A Bíblia fala que lá a gente vai pisar em ouro, ele deixa tudo. A gente não consegue mensurar isso. Ele deixa tudo e vem aqui para repartir conosco, olha a oferta aí, repartir conosco a oferta de manjar que foi ele mesmo, a morte do Senhor Jesus. A oferta alçada, a oferta de cereal, é uma necessidade específica para socorrer algum problema. Está lá em Êxodo 25, na verdade, essa é aquela oferta quando existe uma necessidade na igreja, no reino de Deus, um ar-condicionado que quebra, um hora-hira, ou o que for, ou um missionário, o que for, ou alguém da igreja, e tem que levantar aquela oferta especial para socorrer aquela necessidade. A oferta movida é oferta pelo pecado para que fosse removido do meio do povo. Êxodo 29, 26 fala sobre essa oferta. A outra oferta é a oferta voluntária. Essa é muito linda. Você chega para Deus e fala, é o seguinte, eu vou dar uma oferta lá na igreja, Jesus. E Jesus pergunta para você, mas para quê, Senhor? Não, vou dar lá, entendendo? Você sentiu de dar uma oferta, acabou. Voluntariamente, você vai e doa alguma coisa para a igreja. Isso está em Êxodo 35, versículo 29. A oferta voluntária. Você tem a satisfação, por causa do amor de Deus para com você, você faz isso. Né? Uma outra oferta que nós temos aí é a oferta pela culpa. Irmãos, limpar todo o pecado, tanto oculto como explícito. Isso está em Êxodo 29, 36 e Levítico 7. Algumas vezes, alguns pecados, nós não sabemos que pecamos. Toda vez que eu oro a Deus, eu peço a Ele, que Jesus me perdoa esse pecado aí, que eu nem estou lembrando que eu pequei, mas me perdoa a si mesmo. Melhor ser criança do que ser rebelde. Se estiver errado, o pastor corrige a gente, mas a criança se conserta, o rebelde não. Né? A outra oferta de libação, é a única oferta onde o vinho era derramado. Irmãos, é a única oferta onde eles pegavam o vinho e derramavam no chão. E vamos pensar em Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado por nós e caiu por terra por causa de mim, por causa de você. Na cruz do Calvário, as gotas de sangue foram derramadas, para que cada gotinha daquela tinha um endereço. Uma daquelas gotinhas, o endereço era o cilmo, senão o cilmo ia perecer no inferno eternamente. A oferta de libação está lá em Levítico 23 e 13, Êxodo 29, depois se você pode ler. Moldar as pessoas, tornando-as em um novo ser. É importante isso aí. Jesus nos molda e nos torna em um novo ser. Eu estava ouvindo um testemunho de um residente ontem, e ele falou assim, olha, eu matei 3 e trafiquei muitas drogas. E estou aqui para o resto da minha vida. A melhor coisa que aconteceu comigo foi ser preso.
Porque quando eu cheguei aqui, alguém me falou de um Jesus. E esse Jesus me salvou. Eu estou preso fisicamente. Mas eu sou mais livre hoje do que eu era quando estava em Bronx. Aí vocês, quem conhece Nova York, sabe ali o Bronx, né? Pastor Agostinho conhece lá, Nova York. Então, eu sou livre em Jesus Cristo. Essa oferta aqui, do derramamento do sangue de Jesus. A outra oferta, a oferta da paz. Você sabia que essa oferta de paz era a única oferta onde o ofertante podia comer? E o animal podia ser macho ou fêmea. Geralmente era macho, podia ser macho ou fêmea. Todas as vezes que nós temos Santa Ceia, todas as vezes, eu lembro da oferta de paz. Porque nós estamos participando do Cordeiro. Nós estamos simbolizados o pão, simbolizando o suco de uva, o cálice, o corpo e o sangue do Cordeiro perfeito de Deus, a oferta de paz. Deixo-vos a paz. João 14, versículo 27. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo também dá paz. Fica tranquilo, não se turbe o vosso coração, calma. Crê em Deus, crê em mim. Lá na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Aí eu falei o seguinte, eu vou rapidinho, vou preparar e vou voltar, e para que eu possa levar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. Gente, eu não sei se você já pensou nisso. Eu já tive em alguns lugares muito lindos desse mundo. O Grand Canyon, meu Jesus, coisa de outro mundo. Utah é um estado lindérrimo. Parece até almenar aquelas rochas, aquelas coisas lá. Lindo, lindo, lindo. Aquele gelo nas montanhas, coisa linda. E outros lugares mais lindos por aí. Floripa, meu Deus. Claro, não vou... Istambul. Estivemos na Istambul, sim, senhora. Coisas lindas. A Bíblia fala, a sua Bíblia, a minha Bíblia fala que em 6 dias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias, Jesus fez tudo isso. 6 dias. Gente, por favor, vem comigo aqui um minutinho só. Não, fica aí, porque aqui não vai caber todo mundo. Fica aí mesmo. Pensa comigo. Se em 6 dias Jesus fez essa maravilha que existe, existe água acima dos céus, existe água debaixo dos céus. A NASA acabou de comprovar que os 5 oceanos que nós temos, Atlântico, Pacífico, Ártico, Antártico, Índico, os 5, as águas de Gênesis 1, que estão acima dos céus, que está lá na Bíblia, elas são suficientes para encher 5 oceanos. O seu Deus fez tudo isso em 6 dias e sustenta tudo isso. Existe 70 septilhões de estrelas. Salmo 147, ele chama cada uma pelo nome. Ele fez isso em 6 dias. Meu tempo já acabou. Existe, meus irmãos, em Salmo 147, o gelo, a neve, ele quebra e forma em forma hexagonal e 6 estrelas. O snow, a neve desce rodando, porque se ela descer verticalmente juntas, a NASA falou que elas juntariam e criariam pedra de gelo e mataria você e mataria eu. Esse é o processo do granizo. Mas no Salmo 147, versículo 18, a Bíblia fala que Deus pega um martelo e quebra o gelo, e espalha a neve como a cinza e como a lã, para que você não se machuque. Em 6 dias ele fez isso. Tem mais de 2000 anos que ele está preparando uma casa para você e para mim. Se nós compararmos o que está acontecendo no céu, isso aqui é um saco de lixo, isso aqui não é nada. Não venda a sua salvação, gente. Você pode viver 80, 100 anos, é muito pouco, comparando com a eternidade. Não te venda, não venda a tua alma. Seja administrador dos bens de Deus. E lá no céu, nós iremos conversar. Dá um abraço em Jesus. Vai ser o primeiro que eu vou abraçar. Mas vamos embora aqui, meus irmãos. Meus irmãos, aí tem outras ofertas aqui, irmãos. A oferta na página 6 da sua apostila, entrou na página 7. Jesus é bom, viu? As ofertas das primícias. A gente vê lá em Abel a oferta do perfume agradável. 2 Coríntios 2:14. Porque nós somos para Deus o perfume, o aroma gostoso, suave de Jesus. Aquele perfume do Mont Blanc. Bom que é uma beleza. Thank you, sir. Não é gostoso, que é uma beleza. Mas o perfume de Jesus é melhor que o Mont Blanc, viu? Eu não é, pastor? Desculpa.
Mas é bom, né? É bom rir. O crente é um cabra alegre. O capeta fica louco, porque você está passando uma aprovação e o cabra leva a mão para cima. Glória a Deus, aleluia, está muito bom. Irmãos, entrando na página 7, aqui a gente termina. A oferta pelo pecado, expiação do pecado, que foi em Jesus. Jesus, a oferta cobria o pecado. Aquela oferta cobria, não tirava o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não cobre o pecado. Jesus, ele tira, ele lava, ele limpa. Salmo 113, ele desce do monturo, ele tira do lamaçal, do monturo, de mau cheiro, e assenta com príncipes do seu povo. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, essas são as ofertas. E mordomia também nos negócios, mordomia na vida como ministério. Deus te deu várias coisas. Mordomia do seu corpo, e aqui eu termino de verdade. 1 Tessalonicenses 5,13. Ele fala, eu rogo a Deus que o vosso espírito, o vosso corpo, a vossa alma e o vosso corpo seja encontrado plenamente íntegros e algumas versões saudáveis na volta de Jesus. O seu corpo é de Jesus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Cuida dele. Toma uma vitaminazinha B12, um D3zinho, é bom para você. D3zinho 5 mil, é $7. Toma um fish oil. Cuida do seu corpo, anda um pouquinho, vai perdendo a barriga, você vai ter mais, a circulação vai ser melhor, vai ser menos dor no joelho. E se não puder fazer academia, faça como alguns, tem escada dentro de casa, passa pela escada, não passa em volta da escada. Aprendi com ele. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. E o microfone volta para ele agora. Glória seja dada ao Senhor. Pastor Silmo faz a gente rir, mas rir é bom, né? Recebam com alegria, nosso pastor. Glória a Jesus. Pastor Silmo, a paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Silmo fez uma excelente mordomia do tempo e deixou para nós algum tempo aqui, né? Glória a Deus. Para que a gente pudesse comentar alguma coisa aqui de Mont Blanc, de escadas e tantas coisas aqui. Irmãos, acontece o seguinte, a minha casa tem uma escada. A gente sobe por um lado e desce pelo outro. Sobe na sala e desce pelo lado da cozinha, né? E o meu escritório de trabalho é ali do lado da sala. E toda vez que eu vou para a cozinha ou para o quarto, para qualquer um dos lados de lá da casa, eu vou pela escada. Às vezes eu não tenho vontade de pegar aquela escada, né? Eu não estou animado para subir aquela escada, eu dou uma olhada para ela assim, mas aí a minha mente diz assim, eu dependo disso. Esse exercício, para mim, é muito importante. Quando eu não tenho como fazer outro exercício, eu não tenho como sair para fazer um exercício, ou para subir ali, né, tem um quarto na minha casa que é cheio de aparelhos de exercício lá, e quando eu não tenho tempo, e geralmente eu não tenho, eu vou subindo e descendo a escada, e isso me tem feito muito bem. Pelo menos as canelas estão assim, ó, forte. Graças a Deus. Isso é a mordomia do corpo, né? E é muito importante que nós aprendamos a mordomia do corpo. Mas eu acho que o pastor Silmo, ele correu um pouquinho, e seria tão bom que ele pudesse ter falado um pouco mais para nós a respeito também da mordomia nos negócios, né? Porque é muito importante a gente saber que tudo que Deus nos dá, irmãos, inclusive um trabalho que Deus nos dá, um emprego que Deus nos dá, a Bíblia diz que nós temos que considerar que não estamos trabalhando para o patrão terreno, mas para o patrão celestial. Estamos trabalhando para o nosso Deus, não é? Faça para os homens como se estivesse fazendo para Deus. É assim que a palavra de Deus ensina, é assim que a Bíblia ensina. E quando você trabalha assim, você glorifica o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque, afinal das contas, não é o seu patrão quem te paga o salário. Quem paga você é Jesus.
Porque no dia que você não tem força para trabalhar, ou que você não pode trabalhar, ou que você ficou doente, Jesus vai continuar colocando pão na sua mesa, o vestido sobre você, vai continuar guardando a sua vida, Ele vai continuar fazendo tudo. Então é muito importante que a gente faça tudo entendendo que nós estamos fazendo para Deus. Tudo que você faz é para o Senhor nosso Deus. Em tudo que você trabalha é para o Senhor nosso Deus. Se em alguma coisa você é injustiçado no seu trabalho, você é roubado no seu trabalho. A gente ouve tanto isso, irmãos, aqui nos Estados Unidos, né? O Brasil é um país mais desenvolvido, essas coisas não acontecem tanto. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente ouve, né, das pessoas, olha, eu comecei a trabalhar, o patrão falou que só começava a receber depois da segunda semana, na segunda semana ele me mandou embora e nunca me pagou. E quantas vezes a gente ouve isso, irmãos? Quantas vezes, não é? Quantas vezes você é injustiçado no seu trabalho? Quantas vezes você deveria receber mais do que o que você recebe e a pessoa não te paga, e a pessoa te engana, não é verdade? Se você fez para Deus, ela não está roubando você. Ela está roubando a Deus. Você entende isso? É muito importante você entender que o que você ganha deve ser colocado à parte, talvez a gente conseguir manter uma vida econômica que você viva não dependendo do seu salário, mas de algum rendimento. Você vai juntando um pouquinho ali, vai juntando, faz um negócio aqui, compra uma casinha ali, né, Silmo? E tal, e amanhã você vai estar vivendo daquele, você põe ali, e aquele dinheiro vai render alguma coisinha para você, e você vai pagando. Por que eu estou usando essa figura aqui? Porque quando você coloca ali, e dali você tira o seu sustento, é você considerar que quando você está trabalhando, você não está trabalhando para o patrão, você está trabalhando para Deus. Não para esse patrão, mas você está trabalhando para Deus, e é dali que vem o seu sustento. Então não importa se o patrão vai te injustiçar, não te injustiçar, se ele vai pagar mais ou vai pagar menos, porque, afinal das contas, o seu dinheiro não vem dele. O seu dinheiro vem do Senhor. A sua bênção vem do Senhor. No tempo certo, se você administrar com fidelidade, se você servir a Deus trabalhando e administrar o seu dinheiro com fidelidade, for fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Aí nós aprendemos 11 tipos de ofertas aqui, não é? Ofertas alçadas, as suas ofertas missionárias. Se você for fiel a Deus em tudo, eu não estou dizendo que você deve dar tudo, não. De acordo com aquilo que você pode dar. E com aquilo que você tem consciência. De vez em quando, você faz um voto a Deus, de vez em quando você dá uma oferta um pouco maior, porque você sentiu desejo de dar, ou você se sentiu desafiado a fazer aquilo ali. Faça com fidelidade. E você vai ver Deus lhe abençoar, lhe prosperar, e você vai desenvolver, vai crescer em nome de Jesus. Nós estávamos em reunião agora com os nossos líderes de evangelismo, o reverendo Márcio Bretas e o reverendo Robson, e mais os líderes dos jovens, adolescentes e juniores da nossa igreja, e nós estávamos falando exatamente sobre isso, de como Deus nos abençoa. Meus irmãos, olha, eu trabalhei no Banco de Boston, em São Paulo, e o Banco de Boston era um banco muito conceituado. Quando eu saí de lá, eu comecei a trabalhar com joias, e a minha vida melhorou muito mais. Eu ganhava bem no Banco de Boston, para o meu nível, né? Eu ganhava muito bem. Mas eu saí do Banco de Boston, comecei a ganhar muito mais do que o que eu ganhava ali no banco. E depois disso, irmãos, Deus me abençoou e nunca me deixou descer na minha vida econômica. Eu saí dali, trabalhei na igreja. Depois que eu trabalhei na igreja, eu fui deputado, não é? E lá na Assembleia Legislativa, o pastor Alcir não sabe disso, porque era do Banco Banespa, não era da administração da casa, porque o pastor Alcir era o administrador geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, irmãos. E ele não sabe disso. Mas, no Banco Banespa, pelo menos na minha conta, eles ficavam, irmãos, conferindo a minha conta. Toda vez que eu pegava o extrato, vinha um sinalzinho assim na frente, assim. Eu colocava um tracinho na frente. Eu não sei para que eles colocavam aquilo ali. Sempre colocavam um tracinho na frente. Eu até reclamei para o presidente do banco um dia. Ele falou, deputado, esse problema está no talão de cheque. Eu vou mandar aumentar o limite lá para parar de resolver, para a gente resolver esse problema lá no talão de cheque, né? Ou seja, sempre negativo, né? Sempre negativo, né? Mas
Depois, eu disse aos irmãos agora há pouco, depois que eu saí da política, irmãos, Deus nunca deixou de me abençoar. Eu nunca tive menos do que o que Deus me deu lá, do meu salário, graças a Deus, na política. Deus nunca me deixou ter menos do que aquilo, né? E eu sempre falo aqui, essa reunião não está sendo transmitida para a internet, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, e depois você edita isso aí, por favor. Eu fui relator da Comissão de Orçamento e Finanças do Estado de São Paulo. Você imagina o que é isso? É bastante dinheiro que é arrecadado do Estado de São Paulo. É o terceiro orçamento da América Latina, né? É a América Latina, o Brasil e São Paulo, né? É o terceiro orçamento. Agora, escute isso. No último ano, eu fui presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. E quando, no último ano, nós tivemos campanha, eu não tinha dinheiro para fazer campanha. E eu me orgulhava de não ter dinheiro para fazer campanha, sendo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. E passando todos aqueles números assim na minha frente todo dia, né? Aquela numeridade toda, como diz o caipira, né? Então, irmãos, mas eu sempre fui fiel nos meus dízimos. Sempre fui fiel nas minhas ofertas. E o Senhor Deus sempre me abençoou. Nunca deixou cair e sempre prosperou para a glória do nome do Senhor Jesus. Seja fiel. Seja fiel a Deus. Você quer prosperar? Mordomia é isso. É cuidar das coisas do Senhor com fidelidade. Está aqui, meu Senhor, que é teu, em nome de Jesus. Está aqui, meu Senhor, eu dou com alegria, sirvo com alegria. E você, quando você aprende a fazer isso, e você pega prazer, gosto em fazer isso, irmãos, eu falo disso com muita alegria e falo disso com toda a liberdade, porque um dos tesoureiros da igreja está aqui. E ele sabe disso, né? E nós fazemos com alegria. Quando podemos cooperar com as ofertas, eu procuro ser o primeiro a cooperar em nome de Jesus. Com os meus dízimos, ser o primeiro a ser fiel nos meus dízimos, e os nossos tesoureiros estão autorizados a me desmentirem aqui se eu estiver mentindo, né? Qualquer centavo, irmãos, eu dou o meu dízimo com alegria, em nome de Jesus. Que eu estou lhe falando isso, porque a Bíblia diz: sede exemplo dos fiéis. Eu tenho que ser exemplo sendo pastor na igreja. Eu sou o pastor aqui é o Senhor Jesus, né? Eu estou aqui representando o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que ser o primeiro a ser fiel. Não é? Então, sendo fiel, você conhece a minha vida. Eu estou aqui há 29 anos, irmãos. Se tivesse alguma coisa errada, muita gente já teria visto. Não é possível você enganar todo mundo mesmo o tempo todo, não é verdade? Alguém já teria visto que a gente estava fazendo coisa errada. Não. Os irmãos conhecem a nossa vida, acompanham a nossa vida. Sabem que eu não sou um homem rico, mas eu sou abençoado. Eu não sou rico ainda, porque ainda não fui para o céu. Lá eu vou andar em rua de ouro, não é? Glória a Deus. Mas aqui eu espero que ainda esse pouco tempo que eu tenho para servir a Deus, já Jesus vai me levar em nome de Jesus, não é? Porque eu já estamos avançando na idade também, né? Ou então Jesus vai voltar, mas enquanto nós estivermos aqui, eu espero que Jesus me abençoe ainda mais, ainda mais, ainda mais, em nome de Jesus. E eu quero continuar sendo fiel ao Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Segredo para ser próspero: seja fiel. E olha, lembre-se, né? Que o Senhor Jesus Cristo falou. O Silvio nos ensinou muito bem aqui. Não é só no dízimo, não. Jesus ampliou o dízimo, né? Olha para a justiça, não é? Olha para a fé. Não é? Tem aqui, eu até anotei aqui esse versículo que ele falou, né, de Mateus. Né? Mais do que isso, né? O juízo, a misericórdia e a fé. Vamos ser fiéis em tudo, no dízimo, na oferta, mas vamos ser juízo, vamos ter righteousness, como é que fala? Retidão, não é? Vamos ter retidão. No juízo quer dizer ser uma pessoa reta. Na misericórdia, irmãos. Sabe o que é misericórdia? A misericórdia é você não receber aquilo que você merece. A graça é você receber aquilo que você não merece. Mas a misericórdia é você não receber aquilo que você merecia receber. Não é? Então, não pague as pessoas naquilo que elas merecem. Não trate as pessoas como elas são. Trate as pessoas como você é. Amém? Amém? Não importa o que vem de lá para cá. Importa o que vai daqui para lá.
Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Amém? Trate as pessoas como você é e não como elas são, como elas merecem ser tratadas. Isso se chama misericórdia. Não é? Em nome de Jesus. E na fé. Seja fiel na fé. Tenha o exercício da fé. Confia em Deus. Eu vou repetir. Confia em Deus. Confia em Deus. Deus vai dar, Deus vai mandar, Deus vai fazer. Espera só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará, em nome de Jesus. Por que você não baixa sua cabeça e fecha seus olhos? Nós oramos e pedimos que Deus abençoe a nossa vida nesta primeira mensagem, que nós possamos viver, agradecer a Deus pela vida do pastor Silmo e que nós possamos viver essa palavra. A primeira mensagem da série que nós todo mês estaremos ministrando para os irmãos aqui sobre a administração econômica e financeira da vida do povo de Deus, a mordomia cristã. Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, te damos graças pela vida do pastor Silvio, que nos ministrou a tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a guardar e viver tudo que nós aprendemos da tua parte, ó meu Pai, nesta noite, para a glória de Jesus Cristo, teu Filho. Pai, ajuda o teu povo a guardar esses ensinamentos, colocar em prática, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis, fiéis em tudo, Senhor. No juízo, na misericórdia, na fé, no dízimo, na oferta, Senhor. Ó meu Deus, para suprir, meu Deus amado e bendito, aqueles que têm necessidade e a necessidade da tua casa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor, nós te suplicamos e desde já nós te agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Meus amados, vamos para a nossa oferta. Pastor Cláudio Pereira fazendo a leitura da oferta. E eu queria, enquanto ele se aproxima, lembrar aos irmãos que nós vamos ter o aniversário da nossa igreja e todos os membros do Ministério do Belém estão convocados para trabalhar nesses dias. Amém? Nós estaremos realizando o 30º aniversário da nossa igreja, dos dias 21 a 25 do mês de maio, se Deus quiser. Vamos fazer uma linda festa. Temos irmãos vindos de várias partes do mundo. Em nome de Jesus, essa festa vai ser muito abençoada, muito bonita, se Deus quiser. E nós queremos que você se disponha a trabalhar, a orar. Por favor, nós já vamos começar no mês de abril a nossa campanha de oração até o aniversário da igreja e a contribuir com aquilo que você puder para que nós possamos ter provisão na casa do Senhor, na casa de Deus, para realizar a festa em nome do Senhor Jesus e não só realizar a festa, porque a nossa festa é para o Senhor Jesus Cristo. Nós não fazemos festa com comes e bebes materiais apenas, os nossos comes e bebes são espirituais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Receba o pastor Cláudio com alegria, por favor. Você recebeu o e-mail? Pois é, combinamos. Você tomar também, né? Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura para recolhermos os nossos dízimos, as nossas ofertas que trouxemos na casa do Senhor nesta noite. E eu vou falar uma vez só do livro de Deuteronômio. Amém? Capítulo 12. Tem que falar bem devagarzinho para não enganchar aqui. Capítulo 12, versículos 6 e 7, onde nós vamos estar lendo aqui. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Versículo 7. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que tem abençoar o Senhor vosso Deus. Amém? Que nesta noite possamos ofertar na casa do Senhor, como já foi mencionado aqui, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua casa e nada vai faltar, porque o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim e o Senhor cuida da nossa igreja. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai,
Te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Te agradecemos pelo ensinamento que teve aqui falando sobre os dízimos, as ofertas, Senhor, e que nós vamos contribuir agora na Tua casa. Receba com alegria, Senhor. E nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade de poder ofertar na Tua casa, Senhor. E abençoe os meus irmãos que estão passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor possa suprir todas as vossas necessidades. E abençoe a administração desse dinheiro na Tua igreja. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Jesus. Vamos estar em pé, meus amados irmãos. Os nossos jovens já vão estar entrando para o ensaio em nome de Jesus. Amanhã nós temos a reunião com os pastores, amanhã pela manhã. E, se Deus quiser, à noite, nós vamos ter o círculo de oração. E temos também, na sexta-feira, os trabalhos de família cristã. E no sábado, domingo, nós temos o Friends Forever. Se Deus quiser, em nome de Jesus, convide alguém, convide muitas pessoas para estarem conosco, em nome de Jesus, para participarem conosco do Friends Forever. Convide um amigo que você quer que seja seu amigo para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? E no dia... Bota a feijoada aí, rapaz, eu estou com fome. Aí, olha aí, feijoada. No dia 6, é isso? De abril? No dia 6 de abril, nós estaremos, em nome de Jesus, entregando para você uma feijoada. BBN, que é a nossa Bethlehem Broadcasting Network. A BBN, que é o nosso departamento de mídia, precisa, irmãos, de manutenção, precisa de material, os equipamentos sempre surgem novas necessidades, novas salas, nós precisamos de novas televisões, precisamos de novos aparelhos para a BBN. Nós estamos começando, vou contar só para você, depois vai para a mídia, tá bom? Só entre nós aqui. Nós estamos começando o nosso podcast. O podcast do Ministério do Belém se chama Godcast. Amém? Não é podcast, é Godcast. É um cast de God, né, do nosso Deus. Em nome de Jesus, o apresentador do nosso podcast é o pastor Adriel, glória a Deus, né? E ele já está começando a entrevistar pessoas e nós estamos começando por aquelas pessoas que estão no Ministério do Belém desde o começo e vamos puxando a linha aqui até o aniversário da igreja. Nós queremos entrevistar muitos dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? E vai ser um trabalho bonito, porque não vai parar só naturalmente, não vai parar só no aniversário da igreja. É um trabalho que nós queremos que perdure em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, essa feijoada é para nos ajudar. Nós acabamos de comprar, irmãos, recebemos algumas doações e compramos equipamentos já, alguns equipamentos do Godcast, né, microfones, etc., e os nossos irmãos da mídia, o pastor Adriel e o bispo Lucas, né, Lucas Barbosa, estão aí em nome de Jesus, o bispo e a bispa. A bispa se escondeu ali, né, mas ela está ali também, ela apareceu. E já compraram algum equipamento para nós fazermos esse trabalho, que é divulgação do nome do Senhor Jesus e do trabalho que está sendo feito para que vidas sejam tocadas em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar e agradecer. Pastor Marco Paulo, por gentileza, orando ao Senhor nosso Deus, e nós estaremos ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos. Pai Santo e Justo, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender, Senhor, da tua palavra, Senhor, e guardarmos, Senhor, no proceder, no que diz, Senhor, ter a mordomia, Senhor, aos nossos bens e ser, Senhor, tratar tudo aquilo, Senhor, que tu tem nos dado na nossa mão para tomar conta. Muito obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do teu servo, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que nos faz lembrar, Senhor, tudo aquilo que nos foi ministrado na noite desse dia. Nós te agradecemos, leva-nos em paz, debaixo da tua proteção, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Antes da bênção apostólica, eu queria avisar os nossos líderes, irmãos, que nós não vamos ter o curso de autoridade espiritual na próxima sexta e sábado, ok? Nós estamos cancelando, infelizmente, nós não vamos ter condição de terminar de preparar todo o material até esse fim de semana. Não vai ser possível e temos mais um outro compromisso também que nos impediu. Amém? A graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus e com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado, glorifique o nome do Senhor Jesus Cristo com ele. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.